Jesus mostrou ali na ressuscitação, né, de Lázaro ali. Ressuscitou Lázaro, e as pessoas viram aquele milagre, os judeus chegaram a declarar, né, a reconhecer em Jesus Cristo, né, quem pode ressuscitar um morto? Quem tem esse poder? Senão o Filho de Deus, queridos. Então, Jesus Cristo tem o poder, e esse mesmo poder ele disse aos seus discípulos: olha, e que nós chamamos os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e para expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Deu poder, para curar toda e qualquer enfermidade. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele esse poder aqui nesse lugar. Eu não sei qual é a sua luta, o que você está passando aqui na terra, não sei, mas Jesus sabe. Porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo que acontece em nossa vida. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele esse poder que foi dado aos discípulos também, para ali, em nome de Jesus Cristo, expulsar demônios, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, acontecer milagres ali, curas e maravilhas ali, quando Jesus ali ordenava aos seus discípulos. E vamos orar assim: Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse poder que tu concedeste à tua igreja aqui na terra, para em teu nome, Senhor, expulsar os demônios, em teu nome as enfermidades seriam curadas, Senhor, e em teu nome, Senhor, que estamos aqui neste lugar, proclamando o poder que salva, o poder de Deus, o Evangelho que salva, que cura e que liberta, o poder no teu nome, Senhor, que salva, que cura e que liberta o mais vil pecador, meu Deus. Nós te pedimos esse poder, meu Deus, que tu otorgaste à tua igreja, aos teus 12 discípulos. Os 12 discípulos estavam com essa missão: expulsar demônios, queriam libertar as vidas aqui na terra, e assim, Senhor, operar ali, curar os enfermos, meu Deus. E assim milagres aconteciam. Nós podemos, Senhor, te pedir também, Senhor, da mesma forma que os discípulos ali receberam a tua unção ali naquela hora, em que tu ali proclamavas o Evangelho aos teus discípulos também. Meu Deus, todo esse poder que ali tu registraste, como tu ali, quando tu foste ao céu de glória, tu disseste: todo poder foi me dado no céu e na terra, meu Deus. Mas tu lhe dispensaste a tua igreja, tu deste autoridade à tua igreja e ousadia à tua igreja para proclamar o Evangelho e dizer que em teu nome que expulsaria os demônios, que em teu nome os milagres aconteceriam, meu Deus. Faz esse milagre, Senhor, através desse poder que tu otorgaste a tua igreja, meu Deus. Faz esse milagre aqui. Eu não sei, não conheço as vidas aqui, meu Deus. Não sei o que está acontecendo nessas vidas, meu Pai, mas tu sabes, meu Deus. E tu tens esse poder que tu otorgaste a tua igreja. E nós estamos aqui no nome da igreja, Senhor, falando, Senhor, dessa autoridade, da tua palavra, do teu nome aqui na terra, de expulsar demônios e de curar as enfermidades. Meu Deus, faz esse milagre, meu Pai. Eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é o mal. E quantos têm sofrido aí com enfermidades incuráveis, Senhor? E nós olhamos assim para aquele filho, ou para aquela jovem, ou para aquele jovem nas drogas, e aquela mãe desesperada não sabe mais a que recorrer, porque o jovem é normal. O jovem é normal, não tem problema nenhum, mas quando se envolve no mundo das drogas, perde totalmente a razão de viver aqui na terra e se vê ali naquele mal que chega até às vezes acontecer a sua morte. Mas, meu Deus, tem mães que estão clamando aqui nesta localidade. E eu sei que nesta localidade existem mães assim, que estão passando por essa luta de ver seu filho ali envolvido no mundo das drogas, debaixo desses viadutos. Meu Deus, não é fácil. Nessa região existe envolvimento nas drogas. Mas, meu Pai, que tu és
um Deus de libertação, que liberta, meu Deus, essa família, para que essa família possa sorrir, possa se alegrar em ver seu filho se estudando, em ver seu filho trabalhando, constituindo lá uma família, e depois vem os netinhos, e está aquela mãe alegre e feliz. Ah, meus netinhos, eu estou vendo meus netinhos, né? E aquela família ali, liberta no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós, Senhor, te pedimos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que tem poder para libertar, salvar e curar. Meu Deus, nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. A missão, queridos, dos 12 discípulos. Ora, em nome dos 12 apóstolos, são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Glória seja dada ao nome de Jesus. Enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas em diante, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que os discípulos estavam com a missão de falar para o povo de Israel. É lógico que Abraão, já desde o Antigo Testamento ali, falava que as bênçãos na vida de Abraão se estenderiam a todas as famílias aqui na terra. Mas assim depois o Senhor Jesus Cristo confirmou no ide dele, quando ele fala para a igreja: ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então ele não faz a acepção de raça, né, nem de nação, não. De forma nenhuma. Jesus Cristo falou que o evangelho fosse pregado em todo o mundo: Japão, na China, na Índia, na África, em todas as nações. Mas aquele chamava a atenção aos apóstolos, porque a igreja, aí povo de Israel, no pensamento de Jesus, seria ali que proclamaria o evangelho a toda a humanidade. Olha, de Israel, o povo escolhido, essa nação vai ser meu atalaia aqui na terra, vai pregar o evangelho. Mas o que aconteceu quando Jesus entrava ali em Jerusalém? E quando foi acusado ali, diante daquele julgamento que teve, então os judeus escolheram Barrabás, o homem ladrão, o homicida, e escolheram Barrabás e acusaram Jesus Cristo. Acusaram Jesus para que ele fosse crucificado. Então Jesus esperava para os judeus que eles fossem o atalaia aqui, pregassem o evangelho. É por isso que ele está falando aqui, que eles pegassem ao povo, como ele diz aqui: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Indo as ovelhas perdidas da casa de Israel, e dizendo a eles, indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Jesus Cristo estava ali diante deles, era o Filho de Deus, que veio com a missão de salvar, reconciliar o homem com Deus. Então estava dizendo para o povo de Israel, através dos seus discípulos, que ele era o Messias, enviado por Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele enviou seu Filho amado. E Jesus estava dizendo ali para os apóstolos que dissessem isso ao povo de Israel: olha, eu sou o Messias, enviado por Deus com essa missão de reconciliar o homem com Deus e de conceder perdão da condenação do pecado. E estou com essa missão aqui na terra. Fale para o povo de Israel, fale. Os apóstolos estavam com essa missão
Indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Glória seja dada em nome do Senhor. Veja o que Jesus disse, queridos. Curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. De graça recebeste e de graça dai. Expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Veja a missão dos discípulos, a responsabilidade que ele tinha aqui na terra de falar para o povo de Israel. E ali Deus operaria os milagres que Jesus Cristo tinha falado na vida dos apóstolos. Em meu nome expulsariam demônios, em meu nome as enfermidades seriam curadas. Os milagres aconteceriam em nossas vidas. E hoje também estamos aqui com essa missão que foi dada aos apóstolos. Essa mesma missão. E estamos aqui na obediência de Deus, fazendo a sua vontade aqui na terra, que é proclamar o Evangelho. E no nome do Senhor Salvador Jesus Cristo expulsar os demônios. E no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo curar os enfermos. Glória seja dada em nome do Senhor. Mas hoje nós estamos vendo aí, pelo século 21, a incredulidade na vida de muitos aqui na terra. As pessoas não creem mais em milagres. Mesmo porque quando as pessoas olham ali na mídia, veem as pessoas ali se vangloriando, tirando proveito do Evangelho, se tornando pessoas ricas e milionárias. Quando as pessoas começam a olhar na mídia esse fato que acontece, as pessoas começam a falar mal do Evangelho, em vez de falar, glorificar a Deus e bendizer ao Senhor. Mas quando tem aquele lado em que as pessoas veem as pessoas tirando proveito da situação, dai de graça o que de graça recebeste. Dai de graça o que de graça recebeste. E Jesus disse, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Como é que agora, queridos, eu vou me vangloriar aqui na terra por ser uma pessoa muito rica, muito milionária, né? E falando disso aí na terra, como se fosse um exemplo para ser referência aqui na terra, para que as pessoas se convertam ao Evangelho. E quando alguém olha uma pessoa dessa natureza, começa a falar mal do Evangelho, olha aquele cidadão que pega o Evangelho, tirando proveito da fé das pessoas. Dá de graça o que é de graça recebeste. Mas as pessoas têm feito o contrário, né? Tem feito o contrário. Em vez de dar de graça o que é de graça recebeu, está recebendo primeiro. Está recebendo, né? Está tendo proveito da fé das pessoas aqui na terra. Não é assim, querido. O Evangelho não é assim. E as pessoas veem na mídia, né? Eu peço perdão aos ouvintes da palavra de Deus por essas pessoas que estão agindo assim na mídia. Eu peço perdão por isso. Eu sei que muitas pessoas aqui, né, veem o Evangelho através da mídia e acompanham a pregação do Evangelho através de pessoas, né, da mídia. Mas eu peço perdão a vocês, peço perdão porque o Evangelho que nós pregamos nas praças, como o Senhor assim ordenou a igreja, que dá de graça o que de graça recebeste, em momento algum nós estamos aqui tirando proveito de ninguém aqui na terra, né, ou angariando algum dinheiro, não, alguma vantagem financeira aqui não, querido. Não podemos fazer isso. Mas eu peço perdão aos amados queridos, das pessoas que estão aí na mídia, que estão fazendo isso. Peço perdão. Então, me perdoe. Estou pedindo perdão por essas pessoas que agem assim na mídia. Estão se tornando pessoas ricas e milionárias. E estão dando um mau exemplo ao Evangelho. E quando as pessoas olham para essas pessoas, em vez de aceitar Jesus Cristo, vai falar mal do Evangelho. Porque o fato de alguém ser curado aqui na terra não lhe garante, queridos, né, que aquilo ali foi, né, por causa daquele ministério, não.
Porque muitas vezes as pessoas que estão aí na mídia chegam a dizer: foi por causa do meu ministério, da minha igreja, que o milagre aconteceu. E começa a se ufanar aqui na terra, não, queridos. Quando Deus vê aqui um pai, uma mãe, uma família que clamando a Deus por um milagre, ele não faz acepção de ninguém aqui na terra, ou porque é evangelho, ou porque não é evangélico, ou porque é cristão, ou não cristão. Deus não faz acepção de ninguém aqui na terra. Quando ele quer curar, ele cura mesmo, e acabou-se. Não tem conversa, Deus cura e acabou-se. E ninguém pode questionar o milagre de Deus aqui na terra. Quando ele quer curar, ele não faz acepção. Glória seja dada ao nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. Dai de graça o que de graça recebeis. Nem leve alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é operado do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. E hospedai-vos aí, até que vós retirais. E hospedai-vos nas casas onde vocês chegarem, pregando o evangelho. Se as pessoas receberem vocês, vocês ficam ali, né? Até que retireis. Em qualquer cidade ou aldeia que entrares, procurai saber quem nela seja digno. E hospedai-vos até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E quando você chegar em alguma casa, saudai a paz, né? Como ele diz aqui: se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. A paz de Deus nessa casa. Então, quando os apóstolos chegavam nas casas, logo recebidos, faziam ali a vontade do Senhor, né? E depois as pessoas ficavam todas agradecidas, né? Eram mantidos ali por pouco tempo ali, até se retirarem e ir para outras casas também fazerem ali a vontade de Deus, que era proclamar o evangelho, a salvação, a cura, os milagres. Então os apóstolos estavam com essa missão. Depois que terminava ali, eles se retiravam e iam para outras casas, e nas outras casas as pessoas me ajudavam também, né? Na manutenção de suas vidas aqui na terra, para que eles pudessem, né, se alimentar também. E se ninguém vir receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. E quando eles chegaram, vocês chegassem a alguma casa e ninguém recebesse os apóstolos, eles teriam que sacudir o pó até dos pés, que estavam ali nos seus pés, queridos. Sacudir os pés, né, para que aquele pó daquela cidade não ficasse ali nos seus pés. De verdade, se ninguém vai receber nem escutar vossas palavras, saem daquela casa ou cidade, sacudir o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Veja a gravidade. Quando Jesus pegava e ordenava os seus discípulos, quando as pessoas rejeitavam, Jesus chegou a dizer que era muito mais grave isso do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Que ali estava ali o pessoal na sodomia, né? Na sodomia era homem com homem, né? Faziam abominação ali naquela cidade de Sodoma e Gomorra, na perversão sexual naquela cidade de Sodoma e Gomorra, e aquela cidade foi destruída, querido, foi destruída. E Jesus faz uma comparação aqui: quando alguém rejeita o evangelho, você chegando numa casa, se alguém rejeitar o evangelho, você sacude o pó dos seus pés. E depois, como ele diz aqui, haverá mais rigor no juízo. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. A cidade de Sodoma e Gomorra, como eu estava falando, viviam na sodomia,
Nós estávamos na perversão sexual, mas o Senhor Jesus estava dizendo, é muito mais grave quando alguém rejeita Jesus Cristo. Porque Jesus veio na época da graça e veio reconciliar o homem com Deus. No passado existia a lei, os profetas. Quando alguém era julgado por Deus, existia ali a destruição, Mas quando veio Jesus Cristo, a condenação do homem, se não aceitar Jesus Cristo, se torna muito mais grave, porque a última oportunidade dele foi quando Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, para ele aceitar, receber o perdão de Deus e assim ser perdoado. E ele rejeitar é muito mais grave do que a cidade de Sodoma e Gomorra, o rigor da lei, o rigor da condenação sobre aquela cidade. É muito mais grave quando alguém rejeita Jesus Cristo. É muito mais grave, queridos. É por isso que o Senhor está falando aqui. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Já no passado Jesus chamava a atenção aos fariseus. Existiam pessoas ali que não aceitavam o Evangelho. E Jesus falava sobre o Messias, o Salvador, mas eles diziam ali, não, você dizer que é o Messias, não. O Messias não foi enviado ainda, não aceitamos você como Salvador, o Messias não, Filho de Deus, não. E existiam ali os fariseus, existiam ali os saduceus, e começavam ali a criticar e a falar mal do Senhor. E Jesus já chamava a atenção. Eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. Acautelados, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos aceitarão nas sinagogas. E ali ele começou a chamar a atenção dos poderosos no passado. Existiam ali os Césares no passado, não existia? Eles se achavam divinos aqui na terra e procuravam fazer com que as pessoas o divinizassem como se fosse um Deus aqui na terra. Os Césares eram assim. E Jesus chamava a atenção, olha, acautelados, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos aceitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Serão levados ali diante da presença dos governadores, dos reis, para servir de testemunho, queridos, de testemunho, da perseguição que eles enfrentariam aqui na terra. Seriam perseguidos, enfrentariam ali muitas aflições aqui na terra. O Senhor chegou a dizer, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor já reconhecia as aflições que o povo de Deus no passado enfrentaria, e nós também, queridos, nossos dias atuais enfrentamos também aflições, lutas, enfermidades, muitas vezes nos entristece, e nós queremos resolver através da ciência, através da medicina. Muitas vezes a ciência, a medicina falha, e nós ficamos ali, inertes, sem saber o que fazer. E colocamos a mão na cabeça, meu Deus, o que é que eu posso fazer? Não tem mais solução aqui na terra. Todos os meus recursos eu já gastei, como aquela mulher do fluxo de sangue. Estava aquela multidão cercando Jesus Cristo, mas ela tinha uma doença, uma enfermidade que era chamada fluxo de sangue, e ela via aquela multidão ali, ao redor de Jesus Cristo, mas ela ali teve coragem de chegar, de romper aquela multidão e tocar na orla das vestes de Jesus Cristo e ser curada. É tanto que Jesus reconheceu, olha, eu percebi que de mim saiu virtudes. Ela sim declarou, fui eu que toquei em ti, Jesus. Não fui eu que toquei em ti, Jesus. E aquela mulher foi curada daquela enfermidade. E nós vamos ali, rompeu as multidões, para chegar pertinho de Jesus Cristo. É assim, queridos, nós para chegarmos pertinho de Jesus Cristo, às vezes nós temos que romper as multidões. As multidões às vezes impedem que as pessoas se aproximem de Jesus, não é assim? Que multidão é
essa, pode ser muitas pessoas aqui na terra que não queiram que você se chegue a Jesus Cristo. Não existe multidões assim de pessoas que vai dizer, olha, melhor é a bebida, melhor é a prostituição, melhor é isso e aquilo outro. E começa a lhe convidar para outros caminhos tortuosos aqui na terra. Essa é a multidão que aquela mulher rompeu. E tinha uma multidão ali, de pessoas ali, que estavam buscando Jesus Cristo para receber um milagre nas suas vidas. Mas também existiam ali muitos curiosos, muitas pessoas ali, que se pudesse impediam que aquela mulher chegasse ali diante de Jesus Cristo, mas não impediu. Aquela mulher teve coragem de romper aquela multidão, seja de pessoas de Deus, que estavam seguindo Jesus Cristo, ou seja de pessoas que não estavam nem pai, para o que Jesus estava ali proclamando o Evangelho. Como existiam os fariseus, existiam pessoas que criticavam Jesus Cristo. Não é assim? Quando a multidão seguia Jesus Cristo, lá e os fariseus atrás, só para contrariar, não é assim? Só para contrariar o que Jesus estava fazendo e falar e criticar mal do que Jesus estava ali fazendo, um milagre de salvação, de cura da libertação. Mas existiam pessoas assim, os que seguiam Jesus Cristo, aquela multidão, e dentro daquela multidão existiam pessoas assim dessa qualidade. Existiam pessoas assim dessa qualidade. Quem se lembra daquela passagem em que Jesus entrava em Jerusalém, e quando entrava ali, os fariseus, aquelas pessoas que estavam ali criticando Jesus Cristo, chegaram a dizer, porque os discípulos estavam ali falando alto, clamando alto, Hosana, falava alta diante daquela multidão. Eles mandaram os discípulos se calarem. Olha, Jesus manda eles se calarem. Veja qual é a atitude das pessoas que estavam ali acompanhando Jesus Cristo. Tinha pessoas que seguiam a Jesus Cristo com amor, com sinceridade, mas tinha pessoas também que estavam ali para criticar e falar mal de Jesus Cristo. E a resposta de Jesus para aqueles homens que estavam ali criticando, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Não podiam se calar, não. Eles teriam que falar daquilo que Jesus estava ali na terra, né? Ele foi enviado por Deus a esta terra porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi enviado com essa missão de salvar. E aqueles apóstolos, aqueles discípulos estavam proclamando isso. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém, os discípulos estavam ali, Hosana nas alturas, está entrando aqui o Filho de Deus nessa cidade de Jerusalém, glorifique a Deus, bendiga a Deus. Com certeza os discípulos estavam ali clamando em voz alta, e aqueles homens começaram a criticar Jesus Cristo. Ora, manda eles se calarem, eles estão falando muito alto. Se eles se calarem, a resposta de Jesus, se eles se calarem, até as pedras clamarão. É por isso que eu digo, queridos, não se pode proibir ninguém de pregar o Evangelho. Se você proibir alguém de pregar o Evangelho, o que vai acontecer? As pedras clamarão. E o que é as pedras? O que significa as pedras clamar? Já imaginou a terra clamar, queridos? Quando a terra clama, o que acontece na terra? O que é que acontece na terra quando ela clama? É terremoto, é furacão, é maremoto, é tudo isso que acontece na terra, queridos. Porque a terra clama, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Então não podemos calar, não podemos proibir quem prega o Evangelho em praças públicas, não. Se nós proibirmos, as pedras clamarão. E a consequência é muito triste, muito pior. Esses países aí que vocês vejam, vem aí muitos terremotos, muitos furacões, pode ter certeza que as pedras estão clamando, porque se está proibindo de se pregar o Evangelho, e quando se proíbe de se pregar o Evangelho, as pedras clamam mesmo, a terremoto, a furacão, a todo tipo de tragédia nesses países, porque eles proíbem a proclamação do Evangelho. Não podemos proibir a proclamação do Evangelho, porque senão as pedras clamarão. Glória seja dada ao nome do Senhor.